Olá, tudo bem com você? Você está acessando mais um vídeo do Pérolas Preciosas, onde nós fazemos uma leitura bíblica seguida de comentários para encontrar as lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Se você gosta deste conteúdo, por favor, dê o seu like, faça o seu comentário, encaminhe para os seus contatos e inscreva-se em nosso canal se você ainda não o é, para poder receber novos vídeos, e nós agradecemos muito a sua ajuda. O texto que vamos ler está registrado em Marcos, capítulo 14, dos versículos 27 a 50, onde Jesus avisa Pedro de que ele iria negá-lo. O Senhor Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, isto é, já estava registrado na Bíblia anteriormente: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Jesus avisa Pedro e os demais discípulos sobre a sua iminente prisão, julgamento, condenação, morte e ressurreição. Jesus prediz sobre a dispersão deles, dos discípulos, logo após seu martírio, mas eles não aceitaram tal possibilidade. É interessante notar como nós podemos fazer uma autoavaliação tão exagerada da nossa coragem. E não é mesmo? Já aconteceu isso com você também? Pedro pensou que ele jamais negaria Jesus e que estava disposto a dar sua vida por ele. Jesus e os discípulos foram para o Getsêmani, cuja palavra significa lagar de azeite, indicando uma área dentro do Monte das Oliveiras, onde as azeitonas eram prensadas para extrair o azeite. Jesus pede aos discípulos para se sentarem enquanto ele se afasta um pouco deles para orar. Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres.
Aqui podemos ver a natureza humana de Jesus se manifestando com tristeza e desejo de se ver livre daquela situação. Mas, por outro lado, seu espírito estava fortalecido pela oração, pela comunhão com o Pai. Jesus era totalmente consagrado ao Pai e deixou bem claro que ele preferia que a sua perfeita, boa e agradável vontade fosse feita e não a dele. Assim também deve acontecer conosco. Devemos colocar a nossa vontade aos pés do Senhor Deus. Sua vontade é sempre o melhor para nós. Embora seja muito difícil, em determinadas situações, nós entregarmos essa nossa vontade a Ele, né? Consagrarmos o nosso ser a Ele. Isso é o ideal para nós. Inclusive, Jesus havia ensinado os discípulos a orar dessa maneira: seja feita a tua vontade e não a minha, assim como ela é feita nos céus. Lá nos céus, a vontade do Pai prevalece sobre todos os seres que ali habitam. Quando Jesus voltou, encontrou os 3 discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós podemos ver aqui o conselho de Jesus, né? A Pedro, inclusive, especificamente, né? Ele falando com Pedro, a sua carne, Pedro, é fraca, seu espírito está pronto, mas você precisa vigiar, orar, entrar em comunhão com o Pai, para que você receba força na hora da tentação. Mas o sono era muito, né? A opressão ali naquele lugar era grande. Por quê? Porque o inferno todo estava em alvoroço, porque sabiam dos planos, né, para matar Jesus. Apesar do seu próprio sofrimento, Jesus chama seus discípulos para orar e vigiar, porque eles tinham que se preparar para o que viria em seguida, e não seria nada fácil para eles também, porque se o líder deles seria preso, né, julgado e condenado à morte, seus discípulos corriam risco de vida também. O espírito dos discípulos era forte, determinado, mas a carne deles era fraca e tendente a se escandalizar, desistir, voltar atrás. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Judas chegou junto com uma multidão com espadas e porretes. Eles tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Judas, o traidor, tinha dado um sinal a eles: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança.
naquele tempo, né, entre eles, era hábito os homens se cumprimentarem com um beijo na face. E foi exatamente o que aconteceu. Judas se aproximou de Jesus e disse: Mestre, e beijou a sua face, cumprimentando. E isso para indicar, né, aos algozes, aos perseguidores, que era ele o homem. E então aconteceu exatamente assim. E Jesus foi preso e os discípulos se dispersaram. A pérola preciosa que temos neste texto lido é: permaneça fiel a Jesus, mesmo diante da perseguição. Jesus foi perseguido e ele também disse que aqueles que o seguirem podem sofrer perseguição. Há lugares em que os cristãos são martirizados. Aqui nós devemos agradecer a Deus pela liberdade que nós temos de escolher a nossa religião, de seguir o nosso credo, né, a nossa confissão de fé. Por enquanto, temos esta liberdade, mas sabemos que ela será retirada, né? E hoje já ouvimos falar realmente que os cristãos estão atrapalhando, impedindo que certas ideologias sejam realmente implementadas. E, de fato, enquanto os cristãos estiverem aqui na terra, nós somos responsáveis por defender a moral bíblica, os princípios que estão na palavra de Deus, mesmo que isso possa custar a nossa vida, né? Perdermos a nossa vida por causa disso. Mas que você tenha essa comunhão tão fechada com Deus, que a sua coragem venha dele e não de você mesmo, porque não é na nossa força, mas pela graça que vem pelo Espírito Santo, que pode capacitar alguém a ser mártir em prol de uma causa. Amém.